Ginaldo. Obrigado, presidenta. Me permita cumprimentá-la, doutora Rosa. Muito bom dia para a senhora. Que a senhora tenha mais semana excelente, semana de trabalho, semana de saúde. Também cumprimento a doutora Eva do Amaral, desembargadora relatora, doutora Kedma, também cumprimento, doutor Sérgio, doutor Sotero, doutor juiz convocado. Excelências para todos, muito bom dia. É uma semana típica, né? Tem um feriado no meio. Também eu cumprimento a doutora Socorro, privilégio vê-la aqui, doutora Socorro. Tá? Cumprimento os advogados presentes, sessão virtual, né? Para todos, muito bom dia. Também aqui na sessão presencial. Eu cumprimento o doutor Jares e equipe também, pela gentileza, doutor Jares. O senhor realmente é um gentleman, um homem muito prestativo e que assessora e ajuda a todos nós advogados aqui. Cheguei aqui cedo para conseguir ser o primeiro, consegui, graças a Deus. Cumprimento a minha equipe presente, aliás, cumprimento todos os presentes. Agora, indo para o caso concreto, doutora Eva, eu peço muita vênia e com uma humilde também palavra para chamar a atenção de Vossa Excelência. Por quê? Porque o caso concreto é de complexidade. Nós tivemos aí, é um caso que nós temos 14 denunciados, 4 pronunciados e 1 condenado. Denúncia 14 pessoas, pronúncia 4 pessoas e um só condenado. E este condenado é o revisionando. Né? Então, a primeira tese, são 3 teses que eu vou trabalhar aqui com Vossa Excelência, doutora Rosa. A primeira tese é a tese realmente onde a gente pede aqui a possibilidade de anulação do júri. Porque a gente que trabalha com júri, sabemos das especificidades de um júri. E nós sabemos que o juiz erra, o professor erra, o advogado erra, o médico erra, e o conselho de sentença também erra, e erra. Acerta muito, mas erra muito. E neste caso concreto aqui, doutora Eva, nós tivemos, olhando e conversando, dialogando e percebendo as narrativas do processo, a gente percebe que a decisão do Conselho de Sentença foi realmente totalmente contrária às provas especificadas nos autos. Então, essa é a primeira tese. Até porque tem mais uma situação que é bom trazer para cá. Dos 4 que foram pronunciados, levados a júri, dos 4, nós tivemos o STJ mandando refazer novamente o júri para aqueles que foram inocentados. E por que não dar essa oportunidade para o revisionando, doutora Eva? Então, vai haver um novo júri agora no começo do ano, novo júri, e a gente pede a oportunidade para que o revisionando possa ser submetido novamente a um novo conselho de sentença. Isso é um ponto. O outro ponto, a segunda tese, é a tese, caso a primeira não seja acatada, é a tese da menor participação. Porque quem é o revisionando? Aí eu peço vênia para dialogar com a denúncia do Ministério Público. Porque na denúncia do MP, Excelência, nós temos aqui a narrativa do MP que diz: com efeito, depreende-se, conclui-se dos autos que os acima denunciados se associaram em caráter de estabilidade e permanência na organização criminosa liderada por Dirceu Pimentel. Dirceu Pimentel, mentor, o responsável por toda a situação que levou o pronunciado a ir para o júri e pegar uma sentença profundamente desproporcional. Então nós temos aqui palavras do MP, que o mentor, o responsável de ser Pimentel, que já morreu, e quem é o revisionando? E dialogando aqui com o MP, nós temos aqui as palavras do MP. O revisionando é o soldado do Diego, ou seja, soldado motoqueiro, que acompanhava o Diego na motocicleta. Então, uma coisa é o CEO, uma coisa é o responsável, uma coisa é o comandante, outra coisa é o soldado. Então, doutora Eva, nós temos aqui um caso concreto que, se a primeira tese não for acolhida por vossas excelências, nós temos a possibilidade de trabalhar com o artigo 29 do Código Penal, o seu parágrafo primeiro que diz a menor participação, doutor Sotero, do revisionando. Porque ele era um soldado, um peão, um desgraçado, um motociclista, não era o CEO do crime.
E nós temos, e eu peço venha, para dialogar aqui, doutora desembargadora relatora, eu tenho uma sentença aqui, agora falando com a terceira tese, a retificação da dosimetria de pena, doutora Eva. Por quê? Porque eu trouxe para cá uma doutrina, do professor Bruno Barcelos e do professor Maxi Akira, 2 juízes do tribunal lá de Rio Grande do Sul, lá do Sul. E eles fazem uma análise do trabalho da dosimetria. Então, o que diz a doutrina é o que diz também a jurisprudência do STJ. Ou seja, o quanto é importante percebermos a necessidade de trabalharmos muito bem a pena base, o artigo 59 do Código Penal, porque, com todo respeito à juíza que conduziu o júri, mas ela cometeu, eu não vou dizer que chega a ser um pecado capital, mas foi um erro, doutora Eva, que com certeza, a senhora que é muito atenciosa, eu acompanho muito, eu estou aqui toda segunda-feira, acompanho muito as suas análises, deve ter percebido o que eu percebi também, que com todo respeito à doutora juíza que conduziu o júri, mas ela traz aqui um grande erro na dosimetria. Na dosimetria. Excelências, para vocês verem, para perceberem esses erros, nós temos aqui 3 crimes de homicídio. No primeiro crime de homicídio, do revisionando, onde ele é acusado de ter praticado o homicídio, nós temos aqui 2 circunstâncias. E ele parte, a doutora juíza parte de 18 anos. Só que nas especificidades do artigo 59, a doutora juíza, ela não faz aquilo que o professor Bruno e o professor Maxi e a jurisprudência do STJ diz e condiz. Dura lex, a lei é dura, mas nós temos jurisprudências e doutrinas que precisam ser seguidas por quem profere a sentença, excelências. Então, a doutora juíza não trabalha aquilo que é necessário que se trabalhe quando você trabalha a dosimetria, que é, na verdade, você justificar, é a justificação ou a justificativa específica, excelências. Então, na primeira vítima de homicídio, eu tenho aqui em minhas mãos, o artigo 59, nas circunstâncias trabalhadas pela juíza, eu trabalho aqui, eu percebo aqui 2 circunstâncias negativas, que é culpabilidade e consequências e circunstâncias do crime. A doutora faz um apanhado geral, ou seja, uma justificativa genérica. Doutora Rose, pior de tudo é que nas outras situações de outras vítimas de homicídio, nem isso a doutora juíza trabalhou. Não justifica nem de forma genérica e nem de forma específica. Isso também, essa superficialidade, com todo respeito, é uma magistrada preparada, digna, mas a superficialidade se mantém também aonde? Quando ela trabalha a justificativa, que não o faz, para a questão da tortura e também da associação para o tráfico. Ou seja, doutora Kedman, nós temos aqui 3 teses. A primeira tese é a anulação do júri. Se não for acatada, temos a segunda tese. Trabalhar o artigo 29 do Código Penal, parágrafo 1º. Trabalhar, na verdade, o que realmente o revisionando fez. E trabalhar naquilo da proporcionalidade daquilo que ele está sendo acusado de ter feito. E foi acusado e condenado. Redução de pena. Mas a situação mais perceptível, que merece uma correção, que merece uma retificação, doutora Eva, é realmente a questão da dosimetria de pena, porque o revisionando pegou 74 anos, e é uma pena, se tinha que escrever, dosimetrar, mas que fosse conforme pressupõe a doutrina, um livro básico aqui de 2 juízes, ou então, evidentemente, jurisprudência do STJ. Então, com todo respeito à digna juíza, mas nós percebemos aqui um grande erro na forma de dosar a pena, excelências.
dosar a pena. A lei é dura, falei, a lei é dura, mas é fundamental que você trabalhe as possibilidades da lei, porque nós vivemos um Estado democrático de direito. Se não for respeitado esses preceitos, a gente vai trabalhar aquelas percepções que todo mundo conhece, Michel Foucault, como eram as prisões e as imposições de prisões, das prisões nos séculos XV, XVI e XVII, masmorra, condenações absurdas. Então, para fechar, desembargadora relatora, doutor Évora do Amaral, a defesa vem implorar para a senhora e para as excelências também, essa possibilidade de um novo júri, ou uma redução de pena, ou uma retificação de pena, tendo em vista o erro abissal que nós tivemos aqui na dosimetria trabalhada pela digna juíza que presidiu a sessão do Tribunal do Júri, onde o revisionando pegou uma sentença de quase 80 anos. São os termos, Excelência.